o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, como sabemos, é magistrado de carreira desde 1986, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por mais de 10 anos e é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2010, é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de diversos cursos de pós-graduação e mestrado, e eu acrescento a essas notas curriculares que ele é o autor da principal obra no Brasil sobre o princípio da reparação integral e, como também sabemos, a construção do ministro Sanseverino sobre a forma de quantificação das indenizações por danos morais tem influenciado todos os tribunais brasileiros e a própria doutrina. É um exemplo muito interessante dessa conjugação entre o conhecimento doutrinário e a aplicação prática. O ministro Sanseverino vai falar sobre o tema, o princípio da reparação integral do dano na responsabilidade civil do Estado, tema que ele também não escolheu, mas tenho certeza que vai ser um prazer para todos ouvi-lo. Ministro Sanseverino, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Muito bom dia, muito boa tarde a todos a essa altura. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação aos integrantes da mesa, ao doutor Bruno Dubô, né, nosso Procurador-Geral do Estado, aos meus queridos colegas e amigos de magistratura, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Regina Helena Costa, e parabenizando os dois pelas suas palestras, né? Isso é uma irresponsabilidade, né? Falar depois de dois magníficos palestrantes, e nós não estamos aqui nas bodas de Canaã, né? Que o melhor vinho já foi servido e agora nós vamos apenas completar, né? A ministra Regina Helena foi a banda de introdução, né? Não sei como é que funciona o Rock in Rio, depois que a principal banda já tocou. Mas, de todo modo, parabenizando os dois, duas belíssimas conferências sobre temas instigantes relativos à responsabilidade civil, não apenas do Estado, mas o interesse público envolvido na questão das mídias sociais hoje, que é um dos temas mais preocupantes que nós temos, seja as fake news, seja a questão das calúnias, difamações, injúrias e etc. Também a minha saudação aos nossos coordenadores científicos, o doutor Aldi, um querido amigo também, um dos melhores advogados que eu conheci em Brasília ao longo desses 12 anos de STJ, e uma grande pessoa, né? E também ao meu querido amigo, o doutor Anderson Schreiber, que conheço já há um bom tempo, integrante da Escola de Direito Civil Constitucional do Rio de Janeiro, discípulo do professor Tepedino, da professora Maria Celina, e que tem prestado um belíssimo serviço para o direito civil brasileiro. Saudades do tempo da centralidade do Código Civil. Mas a verdade é que fazem um trabalho magnífico, e antes do evento eu brincava, aqui esse evento aqui sobre responsabilidade civil, todo o respeito ao doutor Aldi, tem as digitais do doutor Anderson, sem dúvida alguma, tem todas as... É muito claro aqui a participação decisiva dele na construção desse belíssimo ciclo. Isso aqui é mais que um ciclo, é um congresso de responsabilidade civil. Parabéns. Nessa plateia ilustre, nós temos aqui o nosso querido presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira. Nós temos também o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Matos. Nós temos o presidente da SEDAI, doutor Leonardo Soares, o nosso procurador-geral do município, doutor Daniel Ducar. Enfim, nós temos uma plateia muito ilustre e obrigado aqui pela presença até este momento. Pois bem, o tema que me foi atribuído foi exatamente o princípio da reparação integral do dano na responsabilidade civil do Estado. O doutor Anderson já adiantou que o princípio da reparação integral em si foi objeto da minha pesquisa de doutorado. E foi o meu tema, o princípio da reparação integral do dano no Código Civil de 2002.
Mas aqui se acrescenta um aspecto a mais, é a sua aplicação na responsabilidade civil do Estado. E com isso, então, eu vou dividir a minha exposição em duas grandes partes. A primeira é tratar especificamente do princípio da reparação integral do dano e as suas principais exceções no sistema jurídico brasileiro. E a segunda parte, dedicada mais especificamente à responsabilidade civil do Estado, algumas situações especiais, especialmente o problema das concausas na responsabilidade civil do Estado. E começo, então, pela primeira parte, que é o princípio da reparação integral em si e as suas principais exceções no próprio Código Civil. Princípio da reparação integral do dano. O que é dano, né? Na verdade, aqui nós temos todos os prejuízos que uma pessoa sofre em decorrência de um determinado evento. Pode ser um ato lícito ou um ato ilícito. E isso é muito presente na responsabilidade civil do Estado. Um dos exemplos que a ministra Regina Helena deu, que é a respeito lá da questão da fábrica de brinquedos, que teve um prejuízo em função da redução de alíquota por um decreto. O ato governamental é lícito, mas pode gerar ou não prejuízos, e essa era a discussão. Todos os prejuízos que uma pessoa natural ou jurídica sofre em função de um evento danoso. Sem dúvida alguma, a responsabilidade civil, e por isso eu louvo esse ciclo, que é um congresso, na verdade, é um dos temas mais instigantes da atualidade no plano do direito, não só no direito privado, mas também no direito público. O ministro Barroso chamou a atenção, no final da exposição dele, a questão das novas tecnologias, os danos ensejados pela revolução tecnológica. Então, a cada momento, novos fatos da vida estão surgindo e causando danos, causando prejuízos, causando desequilíbrio social. E exatamente por isso que, no próprio conceito de dano, os doutrinadores eles desenvolvem várias teorias. Eu vou destacar duas. A teoria tradicional, que é a teoria da diferença, que é muito boa, muito clara, que o dano é a diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que estaria caso não tivesse ocorrido o evento danoso. Uma situação real e uma situação hipotética. Ele é muito fácil de entender, é um critério matemático. Só que ele não resolve várias situações, como os danos morais, dificuldade já nos lucros cessantes, e assim, o dano moral coletivo, por exemplo. Exatamente por isso foi desenvolvida uma outra teoria, que é a teoria do interesse, e aí o dano é a ofensa ao interesse juridicamente tutelado. Essa teoria desenvolvida no direito italiano pelo professor Adriano De Cubis é muito mais adequada para os dias de hoje, em que nós temos cada vez mais novas modalidades de dano. Dano ambiental, os danos na área do direito do consumidor, direitos difusos, coletivos e assim por diante. Então, hoje, a teoria do interesse é a que melhor resolve as questões relativas ao dano. Outro aspecto importante é a questão dos elementos do dano, os requisitos para a configuração do dano. Nós temos vários requisitos, abrindo os livros de doutrina, cada autor tem os seus requisitos. O único requisito em torno do qual há um consenso entre todos os autores é a certeza do dano. O dano deve ser real, não deve ter nenhuma dúvida acerca da sua existência. Lá no caso do fabricante, a ministra Regina Helena ficou em dúvida a respeito do dano. Exatamente, ela apontou exatamente esse aspecto. Olha, teve redução de alíquota em alguns, mas aumento de alíquota em outros. Então, cadê o dano? Cadê é que está? Então, há incerteza a respeito do dano. Então, não se indenizam prejuízos hipotéticos, né? Hipóteses são boas para a gente discutir na segunda-feira após o jogo de futebol. Foi pênalti, não foi pênalti, foi impedimento ou não, o VAR foi bem ou não foi bem, assim por diante. Hipóteses, uma bela conversa, mas o dano hipotético ele não é indenizável.
Eu chamo a atenção disso porque entre o dano real e o dano hipotético, nós temos uma figura extremamente interessante, que é a perda de uma chance. E que é um instituto que foi desenvolvido no direito francês, exatamente em função, eu diria, responsabilidade civil do advogado. No caso específico, foi um acórdão da Corte de Cassação francesa, e a discussão que havia ali era a conduta negligente de um oficial ministerial, que impediu o prosseguimento de um procedimento, de um recurso, etc. Isso acabou ensejando, então, a impossibilidade de aquela parte, eventualmente, reverter a sua situação no processo, ganhar aquele processo. E aí entrou com uma demanda judicial. E isso ensejou um debate na França maravilhoso. E a doutrina francesa é uma doutrina apaixonada, né? A França é a pátria da responsabilidade civil, né? La patrie de la responsabilité civile. E aí se discutindo se isso seria um prejuízo real ou um prejuízo hipotético. E aí começa toda uma discussão de todos os autores da França, e aí se chega a um consenso. Na verdade, aqui eu tenho uma certeza, a certeza da probabilidade. Ou seja, a pessoa perdeu a possibilidade de ganhar aquela demanda, enfim, de não sofrer aquele prejuízo. O perdido, o frustrado, na realidade, é a chance perdida e não o benefício esperado como tal. É o Henri Laloux, um grande doutrinador francês. Então, na perda de uma chance, o que se indeniza é a chance perdida e não o dano final. A gente discute pouco, por exemplo, a responsabilidade civil do advogado, né? E os casos que chegam ao STJ de responsabilidade civil do advogado são inúmeros. Normalmente se discute a responsabilidade civil por erro médico, etc., mas do advogado muito pouco. E nós temos muitos casos que chegam ao STJ. E normalmente é a perda de uma chance, né? O cliente discutindo. Minha saudação ao meu querido amigo, o ministro Raul, a doutora Marieta, enfim, uma alegria estarem aqui comigo. Então, inúmeros casos que chegam exatamente nessa área. E hoje a teoria da perda de uma chance está consagrada no STJ, tanto no plano do direito privado como no plano do direito público, tanto na sua afeição tradicional, como também na sua afeição, na nova afeição que eu diria, que é ligada à responsabilidade civil aí por erro médico, que é a perda da chance de obter um tratamento, enfim, casos em que os exames foram muito demorados, a pessoa teve uma demora, um caso real, demora de atendimento médico em um hospital, isso tem chegado no direito público em função do SUS, tem chegado no direito privado em função de hospitais, enfim, que é uma nova visão da aplicação da teoria da perda de uma chance, que também seja uma grande discussão na França. Eu escolhi por todos aqui um acórdão do ministro Mauro Campbell, que é o recurso especial 1.308.719 de Minas Gerais, em que discute exatamente a aplicação ou não da teoria da perda de uma chance na responsabilidade civil do Estado. Aqui era um ato da administração pública que equivocadamente concluiu pela inacumulabilidade dos cargos exercidos. E ele faz a discussão, ele reconhece a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance no Brasil, mas ele discute se esse seria um caso ou não de aplicação da teoria. Muito interessante o acórdão, recomendo a leitura, e ele faz exatamente uma ampla análise da teoria da perda de uma chance. Eu tenho também um acórdão que eu analiso, já numa perspectiva de direito privado, e é um caso bem interessante, aqui do Rio de Janeiro, que era um caso envolvendo coleta de células tronco embrionárias do cordão umbilical de recém-nascido. Era um casal
contratou esse serviço prestado, aqui vai, e aí no caso, feita a coleta, o material fica, se houver necessidade no futuro, aquela pessoa vai ter as suas próprias células-tronco para utilização. E aqui a discussão era especialmente se haveria ou não um dano moral por parte do recém-nascido em relação à falha que houve na prestação de serviço. O parto ocorreu de maneira muito rápida e não houve tempo para a chegada daquele laboratório contratado e o cordão umbilical ele entra em putrefação muito rápido e ficou imprestável naquele caso. Então, aí se analisa a questão da teoria da perda de uma chance nesse caso e o reconhecimento, então, no caso do dano moral. É o recurso especial 1.291.247, aqui do Rio de Janeiro. Então, isso são alguns aspectos a respeito do dano. Especificamente a respeito do princípio da reparação integral, que é positivado hoje no nosso Código Civil de 2002, no artigo 944. A indenização se mede pela extensão do dano. Parece um conceito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Na verdade, a indenização pode ser medida por inúmeros critérios. Eu poderia medir mais pela culpabilidade, eu poderia medir pela condição econômica do ofensor e do ofendido e fazer aí um julgamento, uma justiça por equidade. Então, na culpabilidade, mas como seria isso? Direito penal. Eu tenho lá o homicídio, se é doloso, pena de 6 a 20 anos. Se é culposo, 1 a 3 anos. A morte é a mesma, o resultado, a morte é o mesmo, mas a aplicação da pena é diferente, na medida da culpabilidade. Na responsabilidade civil tradicional do Código Civil, tanto faz. Aí interessa a extensão do dano e a indenização se mede pela extensão do dano. Isso é sintetizado pela doutrina francesa, com um brocardo muito interessante. Tout le dommage, mais rien que le dommage. Todo dano, mas não mais do que o dano. Né? Todo dano, mas não mais que o dano. Então, o dano é o limite mínimo, mas também é o limite máximo da indenização para evitar o enriquecimento sem causa. Ninguém quer o enriquecimento sem causa em função da responsabilidade civil. Pois bem, então, essa é a ideia consagrada, positivada no Código Civil Brasileiro de 2002. O nosso legislador, ao mesmo tempo que consagrou o princípio, que já era implícito dentro do nosso sistema de responsabilidade civil, ele estabeleceu algumas exceções. E a principal delas é exatamente no parágrafo único do artigo 944. A possibilidade de redução equitativa da indenização se houver excessiva desproporção entre a culpa e a extensão do dano. Eu não posso aumentar, mas posso reduzir, havendo desproporção entre a culpa do ofensor e a extensão dos danos sofridos pela vítima. Então, danos graves causados por culpa leve do ofensor, permitindo a redução da indenização. Aqui nós temos algumas discussões, especialmente a respeito da sua aplicação. Por exemplo, na responsabilidade objetiva, que é que nos interessa aqui. A responsabilidade do Estado por atos comissivos, né, é eminentemente uma responsabilidade objetiva centrada na ideia do risco administrativo, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pois bem, eu posso aplicar esses casos na responsabilidade objetiva do Estado, eu posso aplicar esse redutor. Qual é a dificuldade? O Código fala em culpa. Então, a desproporção entre a culpa do ofensor e a extensão do dano. É uma questão, realmente, exige muita reflexão, mas se nós substituirmos a ideia de culpa pela ideia de causa, é perfeitamente possível, havendo uma grande desproporção entre a causa do dano e a causa do dano e a sua extensão.
E eu penso que, com base principalmente no direito comparado. A grande inspiração do nosso legislador do Código Civil na redação desse artigo 944 foi um artigo do Código Civil português. E, por coincidência, os algarismos são os mesmos. Então, aqui é 944, em Portugal é 494. O Código Civil português de 66, que foi uma das grandes inspirações do Código Civil brasileiro de 2002, e é um belíssimo Código Civil. E lá, eles, quando tratam da questão da limitação da indenização no caso de mera culpa, eles colocam 3 pontos, 3 situações. Os atos dolosos, e aí a reparação é integral, os atos culposos, e aí permite a redução, e a responsabilidade objetiva. E aí permite exatamente o julgamento por equidade, redução equitativa da indenização. Então, é interessante, e eu penso que esse mesmo raciocínio se pode aplicar aqui ao direito brasileiro, e eu acho que é perfeitamente possível a redução equitativa da indenização na responsabilidade objetiva. Agora, interessante, esse dispositivo legal foi que me instigou a fazer a minha pesquisa de doutorado sobre esse artigo 944, já que, na época, o Código Civil era uma novidade, estava na vacatio legis, quando eu escolhi o meu tema. Mas é um artigo que é pouquíssimo utilizado. Na prática, aparece muito menos do que se imagina. E, geralmente, é mal utilizado. Ele é utilizado principalmente nos casos de dano moral, em que não precisaria, porque eu tenho um outro artigo que permite o arbitramento equitativo da indenização nos prejuízos extrapatrimoniais. Mas, com ele, eu já faço a passagem para a segunda parte da minha exposição, que é a questão de alguns casos especiais da responsabilidade civil do Estado, que é principalmente o problema das concausas. Concausas. O que é isso? É muito interessante, mas normalmente, nos eventos danosos, eu não tenho uma causa só, eu tenho uma multiplicidade de causas concorrendo para a implementação daquele dano. Claro, geralmente eu foco numa única causa, porque a gente deve analisar essas questões nas perspectivas práticas das demandas indenizatórias. Ou seja, qual é o fato imputado ao réu, ao demandado? No nosso caso, qual é o fato imputado ao Estado? No caso do exemplo do ministro Barroso, no caso da responsabilidade civil por ato registral. Houve um equívoco na indicação do nome do falecido. Isso ensejou um prejuízo para a viúva que demorou cerca de 1 ano para obter a sua pensão por morte. Pois bem, agora eu vou analisar o ato do Estado, o ato do notarial, o ato da pessoa que lavrou, que especificamente deve ser um funcionário lá do ofício do registro civil das pessoas naturais, enfim. Ou seja, eu tenho uma multiplicidade de causas a serem analisadas. E poderia ter mais. Eu posso ter caso fortuito, eu posso ter força maior, eu posso ter outros fatos de terceiros, eu posso ter uma culpa concorrente da vítima, que deu lá um documento, no caso, um documento lá que estava borrado e etc., né? Ou seja, eu tenho dentro do processo causal, que acabou culminando com aquele dano, uma multiplicidade de causas concorrendo com menor ou maior participação para a produção daquele dano. A dúvida a grande polêmica, é que se essa concausalidade pode ou não atenuar a responsabilidade civil do Estado e reduzir o valor da indenização. No plano do direito privado, nós aplicamos o princípio da reparação integral e se afasta essa questão. No plano do direito público, a questão já é mais controvertida, especialmente o aspecto doutrinário. Aqui, o nosso querido, saudoso professor Kaali, ele sustenta a possibilidade da redução da indenização. Então, vamos lá. Quais são as principais concausas? Eu posso ter a culpa concorrente da vítima,
eu posso ter o fato concorrente de terceiro, eu posso ter a força maior, no caso específico da responsabilidade civil do Estado. Claro, já disse bem claro, se houver culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, ou se a força maior for causa exclusiva do evento danoso, isso rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Estado. São as excludentes da responsabilidade civil do Estado, que eu não vou aprofundar, porque eu acho que é o tema do meu amigo Anderson, né? Ele acho que vai falar sobre isso, não é ele? É. Bom, de todo modo, mas só fazendo um spoiler, é caso de exclusão. Não nos interessa nesse momento. Me interessa caso de atenuação da responsabilidade civil. Então, claro, a culpa concorrente da vítima, ela atenua, também na responsabilidade civil do Estado. Eu aplico aqui a regra do artigo 945 do Código Civil, que permite a redução. O 944, ele abre o capítulo referente à quantificação do valor da indenização, estabelecendo exatamente o princípio da reparação integral. E, logo em seguida, o artigo 945 permite a redução da indenização na medida da participação culposa da própria vítima, da participação da vítima. Então, a culpa concorrente da vítima, não há dúvida, ela permite a redução do quanto indenizatório na medida em que ela contribuiu para o evento danoso. O problema das concausas surge no fato de terceiro, no fato concorrente de terceiro e na força maior. Eu afasto o caso fortuito, porque nós estamos trabalhando aqui no plano da responsabilidade objetiva do Estado pelo risco da atividade administrativa, e o caso fortuito ele integra o risco da atividade administrativa. Agora, a força maior não, são fatos externos e permite o rompimento do nexo causal. E permite a atenuação. O professor Kaali, ele, numa obra magnífica sobre responsabilidade civil do Estado, ele entende que sim. Ele diz, olha, se o dano injusto foi provocado por uma pluralidade da causa, todas devem ser consideradas na determinação proporcional da indenização. E aí diz mais, a quinta regra determina que, exaurindo-se a responsabilidade objetiva na verificação do nexo causal entre o dano e a atividade administrativa, todas as demais concausas devem ser consideradas com vista à atenuação dessa responsabilidade. A regra deve ser aplicada ainda que as causas concorrentes na verificação resultem de dolo ou, enfim, aí vai em frente. Ou mesmo caso fortuito, força maior, fato da natureza, de terceiros e etc. Ou seja, ele tem essa compreensão. Pessoalmente, eu entendo que não se deve aplicar. Então, com todo o respeito que eu tenho pelo saudoso professor Kaali, eu penso, claro, caso fortuito nem se cogita, né? Mas tanto a força maior como fato concorrente de terceiro, mesmo que sejam fatos que integrem todo o processo causal, eu penso que no momento em que eu trabalho com responsabilidade civil, a minha perspectiva o que eu tenho é uma responsabilidade civil solidária, uma obrigação solidária, uma modalidade de solidariedade passiva. Ou seja, a vítima, o prejudicado, ele pode demandar contra quem ele quiser. E ele vai obter dessa pessoa a totalidade da indenização. Agora, entre os responsáveis, aí sim poderá haver direito de regresso, na medida da participação de cada um deles. E pode ser uma ação de regresso no próprio processo, denunciação da lide, ou em outra, uma demanda, uma ação de regresso especificamente. Mas sempre voltando à regra geral do nosso sistema, que é a aplicação do princípio da reparação integral, que foi consagrado lá no artigo 944 do Código Civil
brasileiro. Então, eu penso que a questão das concausas, aí, claro, a minha visão é muito mais de direito privado que de direito público, sem dúvida alguma, mas eu penso que no direito público nós devemos aplicar também ao mesmo raciocínio, o mesmo regime jurídico da responsabilidade solidária. Pois bem, eu teria mais algumas questões a respeito da concreção do princípio da reparação integral nas principais modalidades de dano, tanto nos danos pessoais, conforme a previsão do Código Civil, artigo 948, 949, 950, como também no caso dos danos morais, que é um tema que eu gosto bastante, mas aqui eu não vou avançar muito, apenas fazer uma referência que na responsabilidade civil do Estado se aplica de forma complementar todas essas disposições do Código Civil, tanto a respeito dos danos patrimoniais, como a respeito dos danos extrapatrimoniais, né? A centralidade hoje do sistema jurídico é a Constituição, como disse o ministro Barroso, mas aqui eu aplico de forma complementar todas as disposições do Código Civil, da falta de disposições semelhantes no âmbito do direito público, e isso tem sido feito pela jurisprudência do STJ, né? Inclusive, o meu professor Schreiber fez referência lá a minha contribuição em relação aos critérios para o arbitramento da indenização do dano moral, especialmente o critério bifásico, em 2 etapas. E isso tem sido aplicado tanto no âmbito do direito privado, como também no âmbito do direito público, e tem plena aplicação. Então, já encaminhando a minha conclusão, penso que exatamente esses critérios definidos pela nossa doutrina e pela jurisprudência a respeito da quantificação do dano são critérios que realmente buscam, têm a sua matriz no princípio da reparação integral do dano e buscam a reparação mais completa do dano possível sofrido pela vítima. E, principalmente, nós temos um belíssimo sistema no plano do nosso Código Civil de 2002, o nosso Código Civil, nas regras referentes à responsabilidade civil e, principalmente, relativas à quantificação da indenização, ele tem enunciados normativos bastante abertos, e aí o mérito é do professor Miguel Reale. Ele elaborou o Código Civil pensando exatamente em novas situações que poderiam ocorrer ao longo da vida, e ele foi bastante criticado. Olha, o senhor está elaborando o Código Civil dos juízes. E disse, isso para mim não é uma crítica, é um elogio. Na verdade, a minha intenção foi exatamente essa, fazer enunciados normativos com abertura semântica, ou seja, com princípios, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, e entregar, se fala aos juízes, mas entregar aos operadores do direito, já que o advogado tem um papel fundamental na provocação, já que o princípio da demanda é regra no nosso sistema, mas exatamente entregar aos operadores do direito a possibilidade de ter um instrumental jurídico para as novas situações que estão ocorrendo na vida em sociedade. A revolução tecnológica tem sido rica na produção de novas situações e nós encontramos resposta no Código Civil, nas suas cláusulas gerais, nos seus conceitos jurídicos indeterminados, para resolver esse tipo de situação. Então, agradeço a todos os senhores, agradeço aqui a oportunidade de participar desse evento e agradeço a todos os senhores pela oportunidade de dividir com vocês um pouco das minhas angústias, perplexidades sobre a responsabilidade civil. Muito obrigado.